Como é que vocês estão? Tudo bem? Sim? Se não está também, ninguém é obrigado. Está tudo bem também. É um prazer estar aqui nesse começo de noite. Eu falei boa noite ou falei boa tarde? Falei boa noite mesmo? Então tá bom. Então, para garantir, boa noite. É um prazer estar aqui. É sempre bom estar aqui na Nova Semente. É sempre bom poder estar vivendo esses momentos aqui com essa comunidade. Eu estive aqui acho que no ano passado, num sábado pela manhã, e agora voltando num sábado à noite, à tarde, como você preferir. E é muito bom estar aqui também para começar essa série especial, né? Uma série que com o objetivo de falar um pouquinho sobre a existência da gente, sobre a nossa sobrevivência. Todos nós estamos sobrevivendo. Eu não sei como é que foi essa semana. Se essa semana foi uma semana mais de vida, mais de viver ou de sobreviver para você. Você olhando para aquilo que aconteceu essa semana, olhando para as coisas, para as experiências, essa semana você mais viveu ou mais sobreviveu? Em última análise, todos nós estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo porque, de alguma maneira, a gente está buscando e tentando, ao máximo, adiar a nossa partida desse mundo. Mas não só isso, nós estamos sobrevivendo não apenas porque nós não queremos morrer, a morte como fim da existência, mas nós também estamos buscando sobreviver porque a gente não quer que algumas coisas morram dentro da gente. A morte pior não é simplesmente aquela que a gente encara por uma fatalidade ou por uma doença. A morte pior é aquela quando a gente acorda, está respirando, mas olha para dentro e parece que tem um cadáver ali. Essa é a pior morte. E essa talvez seja a que a gente busca evitar muito mais severamente do que a morte definitiva. Essa morte de estar vivo, mas não se sentir assim. De estar andando por aí, mas sentir que a vida que você tem não é vida. Essa talvez seja a morte que a gente tem o desejo mais fortemente de evitar. E por essa razão é que nós estamos sobrevivendo. Sobrevivendo nessa tentativa de dar significado à existência, na tentativa de fazer com que a vida que a gente tem faça algum tipo de sentido, que vale a pena as nossas experiências. E durante essa série, a proposta é conversar um pouquinho sobre isso, sobre sobreviver. E a mim me coube o prazer e o privilégio de estar começando essa série com vocês. E eu quero conversar um pouquinho sobre um tipo de sobrevivência, sobre uma maneira de sobreviver. A gente tem uma busca constante e a gente faz parte de isso talvez desde que o mundo é mundo, a gente é assim, existe uma sede do ser humano de viver o extraordinário, de viver experiências extraordinárias, de sair do comum. A gente começa a semana, a gente vai começar a semana daqui a pouquinho, e a gente começa a semana pensando na quebra da rotina. A gente já começa a semana pensando no final de semana. A gente volta das férias pensando em como serão as próximas férias. A gente tem um desejo muito grande por aquilo que quebra a rotina, por aquilo que interrompe a rotina. A gente quer uma viagem extraordinária, a gente quer encontros extraordinários, queremos ir para uma refeição extraordinária. Parece que se algo extraordinário não acontece, parece que quando algo extraordinário não acontece, a gente fica vazio. A gente tem um desejo por isso. Um desejo por coisas que quebrem a nossa rotina, que nos tirem da mesmice, coisas que entrem na nossa vida, e parece que é dessas coisas extraordinárias que nasce a nossa sensação de estar vivo. Eu não sei se você já assistiu um filme que ele é estrelado pelo Jack Nicholson e pelo Morgan Freeman, que é aquele filme que chama Antes de Partir. São dois pacientes terminais que se conhecem nos últimos momentos da vida, e eles decidem que eles precisam fazer algumas coisas extraordinárias. E aí eles saem para fazer um monte de coisa. Talvez se você não viu o filme, vale a pena ver, mas quando você for assistir, você vai saber já disso que acontece, tá bom? São os dois, eles saem para uma viagem e para várias coisas, tá bom? Spoiler tá aí. E eles vão para o Himalaia, eu vou comentar o filme também. Assim você já economiza emoção, já sabe o que vai acontecer. Já não vai ser extraordinário o filme. Mas a gente tem essa necessidade, e esse filme retrata isso, essa busca pelo extraordinário. E a gente vive nessa busca. A gente vive tentando encontrar alguma coisa a mais. E nós vivemos num tempo em que celebra isso. Celebra-se o desempenho extraordinário, celebra-se a utilidade extraordinária, celebra-se o que é mais produtivo. Nós estamos em ambientes extremamente competitivos, e em ambientes competitivos, se você é ordinário, você é passado despercebido. E aí existe uma ideia de que se você não tem o desempenho extraordinário, se você não é produtivo de forma extraordinária, se você não está fazendo algo muito fora do normal, você é medíocre.
E a gente passa a acreditar nisso, que a nossa vida é uma vida medíocre. Por quê? Porque a gente faz a mesma coisa todos os dias. Porque a gente vai ao mesmo lugar todos os dias. A gente se encontra com as mesmas pessoas todos os dias. Nós estamos com a mesma família há não sei quantos anos. E aí então dá a impressão de que essa é a vida, que essa vida é medíocre. E nós somos rotulados dessa maneira. E quantas vezes as pessoas não chegam para a gente, alguns que estão vivendo uma vida extraordinária, grande parte das pessoas que estão vivendo uma vida extraordinária, elas estão muito mais fazendo parecer que a vida é extraordinária do que de fato tendo uma vida extraordinária. Mas esse é outro assunto. Mas às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam, mas você só se contenta com isso? Mas você vai fazer apenas isso? E você está tranquilo de ganhar apenas isso? De ir apenas a esses lugares? E já percebeu como as pessoas elas chamam de só aquilo que para a gente é muito? Às vezes para mim eu já estou feliz e eu aprendo então e eu acabo entrando no movimento de não ficar satisfeito com aquilo que eu tenho e aquilo que eu faço, porque para alguém isso é apenas. Quando alguém chegar para você e disser o seguinte, mas você está satisfeito só com isso? Você está satisfeito em ter apenas isso? Talvez você deva olhar para essa pessoa e perguntar, qual é o seu referencial para chamar aquilo que eu estou vivendo de só? De apenas. Porque aquilo que é apenas para você, talvez é tudo que eu preciso. E às vezes a gente quer completar o nosso apenas com o tudo do outro, só que o tudo do outro é muito para a gente. O tudo do outro é algo que a gente não precisa. E às vezes na busca, nessa desenfreada busca de querer o tudo que os outros têm, porque a gente não está satisfeito com o nosso apenas, porque as pessoas disseram que a gente não pode ficar satisfeito. A gente não pode ficar satisfeito só com esse trabalho, a gente não pode ficar satisfeito com apenas essa vida, a gente tem que querer algo mais. Só que o problema é que às vezes a gente traz uma carga para a nossa vida que a gente não dá conta. E aí de repente, por querer o tudo do outro, eu agora estou com algo demais para mim. Além das minhas forças, além das minhas energias, e agora eu tenho algo talvez grandioso, mas só tenho energia, só tinha energia para lidar com aquilo que inicialmente já estava na minha vida. Essa busca pelo extraordinário está trazendo alguns problemas para a gente. Estresse, ansiedade, a pilha que a gente vive todo o tempo querendo ter mais, querendo viver mais. O extraordinário está fazendo a gente ficar alienado, está nos distanciando uns dos outros, porque a gente já não pode também andar com gente comum. E aí vem as pessoas e falam, olha, você tem que se afastar daqueles que são comuns, não ande com os medíocres. E aí a gente começa a olhar e ver medíocre de todo lado e fala, não, não quero. E a gente começa a sentir uma ilha cercada por um mar de mediocridade. Não, eu não posso andar com fulano, eu não posso andar assim. E a gente começa a sentir então que a gente tem que ficar distante dos medíocres, daqueles que estão vivendo uma vida ordinária. Nós sentimos, e além disso, a gente fica com essa orientação, simplesmente orientados pela métrica dos outros. Os outros nos medem, os outros nos dizem se nós somos bons, se nós somos ruins. Mas para mim, acho que o pior de todas as coisas, dessa busca pelo extraordinário, é que a gente vive uma vida sem sentido. Essa vida não tem significado. Por que ela não tem significado? Porque o momento presente ele não tem sentido, porque eu estou todo o tempo em busca de algo que eu ainda não tenho. O sentido da vida está naquilo que eu ainda vou viver. O sentido da vida está na viagem que eu vou fazer. O sentido da vida está no trabalho que eu vou ter. O significado da vida está na promoção que eu vou obter. Logo, o presente não tem sentido, só tem sentido aquilo que vai vir. E essa é uma vida miserável. Por quê? Porque toda vez que eu chego, eu preciso ir para além, e ir para além. Logo, eu nunca tenho uma vida com significado. A minha vida passa a ser um constante estar aqui agora, insatisfeito com aqui e agora, e entendendo, iludido, de que amanhã trará a satisfação que eu quero, a suficiência que eu quero, o significado que eu quero. Nós estamos vivendo uma vida onde o presente não tem sentido, e essa busca pelo extraordinário, essa busca constante por algo que nos tire o fôlego, faz com que o trabalho só tenha significado porque o final de semana está chegando. Só tem significado quando as férias chegam, quando uma viagem vem. Quando o extraordinário vai embora, porque o extraordinário é extraordinário, se ele ficar para sempre ele se torna ordinário. Então ele tem que chegar e ir embora. Eu não posso viver para sempre de férias. Aliás, eu posso, né? Já viu aquele menininho, tem uma entrevista conhecida, depois você procura dessas crianças que falam coisas maravilhosas,
que é um menininho que ele está indo, e a repórter está caminhando com o menininho e a mãe, e a repórter fala para ele, não me lembro o nome do menino, mas ela fala para ele, está falando da escola, que está paralisada e tal, e pergunta, e não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? E ele fala, dá sim, claro que dá, é claro que dá. Só que a gente busca o extraordinário, só que uma vez que o extraordinário chega, ele vai partir, ele precisa ir embora. A gente vai precisar de outra coisa extraordinária, só que uma coisa é certa, se o significado da sua vida está atrelado ao extraordinário, você corre o risco de, quando o extraordinário for embora, ele leva consigo o significado. Aquela sensação de vazio. Você volta da viagem mais maravilhosa que você poderia ter feito. E aí você chega e tudo está cinza. A vida perdeu a cor. A questão é, como é que a gente pode sobreviver em uma vida que não dependa do extraordinário? Como sobreviver a nossa vida comum? Como sobreviver uma vida de repetição? Como sobreviver uma vida em que essa semana talvez não vai acontecer nada de muito especial? Sabe essa história de que coisas maravilhosas estão para acontecer na sua vida? Ok, mas pode ser que elas não aconteçam. Pode ser que essa semana seja quase uma semana comum, de acordar todos os dias, ir para o trabalho, voltar para casa, encontrar com as mesmas pessoas no trabalho, com as mesmas pessoas em casa, e com a mesma pessoa na frente do espelho. Igual. Como sobreviver uma vida que se repete? E é claro que tem gente que fala, não, eu odeio rotina, eu não gosto de rotina. O que a gente não gosta de fato é mesmice, que é a rotina quando ela não tem propósito. E as coisas elas não têm propósito em si mesmas, nós é que damos propósito para elas. As coisas não têm significado em si mesmas, somos nós que atribuímos valor a elas. Se nós não fizermos isso de forma intencional, elas por si só talvez não terão. Mas como é que a gente sobrevive a uma vida comum? Como é que a gente sobrevive tendo prazer? Como é que você pode acordar segunda-feira, olhar para a sua semana e pensar, mais uma semana, e sentir ao mesmo tempo o peso de mais uma semana, mas a satisfação de ir para uma semana comum, comendo comida comum, vendo gente comum, fazendo coisa comum? Eu quero compartilhar com você algumas dicas que um sujeito chato, ele ficou chato, eu acho que ele não foi chato sempre, mas ele ficou chato em algum momento da vida. Salomão é um sujeito que chegou no final da vida sábio, conhecendo um monte de coisa, mas ele se lançou numa vida com muita coisa extraordinária. Toda hora ele estava buscando algo extraordinário, e a vida dele foi essa busca e tentando se encher de coisa extraordinária. Ele chega no final da vida dele com uma vida sem saber exatamente o que aconteceu. O que aconteceu? Que tudo passou, inclusive passou por cima de mim. E ele chega no final da vida, e aí ele tem um monte de conselhos no livro de Eclesiastes. E eu gostaria de compartilhar então esses conselhos escritos há tanto tempo com você, para a gente pensar como é que a gente pode sobreviver a uma vida comum. E no livro de Eclesiastes, como eu disse, foi escrito por Salomão no final da vida. Salomão é o terceiro rei de Israel, filho de Davi, e ele escreve o seu livro no final da vida, já um pouco desgastado por tudo aquilo que ele tinha vivido. Viveu um monte de coisa maravilhosa, mas muitas tristezas. E quando ele olha para si, ele chegou a algumas conclusões. E ele registra essas conclusões no livro chamado de Eclesiastes, ou O Pregador. E uma delas ele já começa falando do vazio das coisas. Quando ele fala de vaidade, tudo é vaidade. Não é vaidade como a nossa ideia de vaidade, no decorrer da construção do pensamento cristão, passou a ser algo relacionado à aparência física, à estética. A ideia básica de Salomão, quando ele fala de vaidade, é que as coisas são vazias de significado. Ele está dizendo, tudo é vazio, tudo é vão. Tudo vai embora. É tudo correr atrás do vento, porque a gente corre atrás das coisas que a gente não vai alcançar. Tudo, as coisas, todas as coisas com as quais nós nos relacionamos, elas são vazias de significado em si. Elas não têm valor por si mesmas. E é disso que ele está falando. Mas aí tem uma coisa, e o primeiro conselho de Salomão para a gente sobreviver a uma vida comum é quando ele diz, no capítulo 1 de Eclesiastes, ele vai falar alguma coisa, ele diz o seguinte, olha, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, o lugar onde correm os rios, para lá eles tornam a correr. E aí ele vai, todo otimista,
Só que não, ele vai dizer, todas as coisas são canseira. Já sentiu assim? Ai, tudo é uma canseira. Tem vezes que a gente está assim, né? Tudo é uma canseira. E aí ele fala, e os olhos não se fartam de ver, e os ouvidos não se enchem de ouvir. E aí então ele diz no versículo 9, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Primeiro conselho de Salomão para quem está vivendo essa busca pelo extraordinário. Não tem nada novo. É tudo igual. É tudo igual. E quando ele fala de tudo igual, você pode pensar, não, mas a nossa vida aqui não tem como a nossa vida aqui ser igual à vida de Salomão, de não sei quanto tempo atrás. Um sujeito que viveu tantos anos atrás, a nossa vida não é igual. Mas quando Salomão fala que não há nada novo debaixo do sol, ele está simplesmente dizendo o seguinte, que a busca do ser humano é a mesma de sempre. Os caminhos mudam, os meios mudam, mas aquilo que a gente está buscando é a mesma coisa desde sempre. E às vezes a gente até vive alguma coisa extraordinária. Eu não gosto muito dessas coisas de esportes radicais. Não é que eu não gosto muito, eu não gosto de me envolver com eles. Não gosto de ser submetido aos mesmos. Mas eu acho legal ver. Tem todo apoio aí, pessoal. Mas eu, particularmente, não gosto muito. Também não gosto dessas coisas essas coisas assim extremas. Essas coisas assim que eu fico pensando, dá para passar sem. Sabe? Montanha-russa, dá para passar sem. Então eu fico bem tranquilo com isso. Mas, de vez em quando, a gente está na busca do extraordinário. E aí, esses tempos atrás, estava numa viagem, tinha feito o final de semana na igreja brasileira de Sydney, né? Tem uma comunidade brasileira lá em Sydney, fiz a semana de oração lá, um final de semana com o pessoal, e viajei. E cheguei no aeroporto de Auckland, da Nova Zelândia, o pessoal foi me buscar, e eles começaram a falar que a Nova Zelândia é a capital, é o país dos esportes radicais e tudo mais e tal. E eu falei, ainda bem que eu vou ficar pouco tempo, eu consigo ir embora sem passar por nada. Só que o tempo, nesse caminho do aeroporto até um lugar para jantar, era noite, eles estavam conversando das opções que tinham. Não, vamos pular de não sei o que lá, e tem uma torre ali e tal. Eu falei, não, eu não vou fazer nada disso. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar para casa, eu tenho cachorro, não dá. E aí então, foi indo. E eles começaram a falar de uma atração que tinha lá no centro, perto do lugar onde iríamos jantar. Resultado, quando eu vi, nós descemos do carro e estávamos diante de uma bola de ferro, que cabiam 3 pessoas sentadas. Então não era uma bola assim, né? Eu falei, uma bola. Cabiam 3 pessoas sentadas e ela fica fixa no chão, com 2 hastes bem altas, de uns 35, 40 metros, é como se fosse um estilingue. E aí sentam 3 pessoas ali, e o carrasco, o instrutor lá, ele aperta um botão, e essa bola é solta, com um elástico, né? Um elástico puxa, e ela sobe para mim, quilômetros, mas deve ser uns 70 metros. E ela vai com uma baita de uma velocidade, depois fica lá pingando, sem nenhuma razão para isso. Não tem razão, não faz sentido. Mas aí eu estava lá, e eu falei, então vamos experimentar o extraordinário. E aí eu fui, foram poucos segundos, mas uma oração intensa. Fui e fiquei lá depois pingando lá 40 metros de altura. Foi uma sensação que eu já tinha tido. Sensação repetida. É sensacional? É. É uma experiência nova? É. Mas é mais um meio de sentir algo que eu já tinha sentido. Eu já senti essa sensação quando numa turbulência muito forte do avião, em que é interessante, né? Você está aí no avião e o avião dá uma queda, mas ele cai, na verdade ele está sempre caindo, né? Porque ele não está em nada. Bem, ok. A gente está buscando o extraordinário, mas uma coisa que a gente faz é, nós queremos ter resultados, sensações, sentimentos, e achamos que vamos chegar a algum lugar novo.
mas às vezes apenas o meio, o caminho para fazê-lo é novo, mas o resultado é o mesmo. Somos pessoas que estão querendo ser felizes, estão querendo paz, estão querendo satisfação, estão querendo encontrar significado, e é disso que Salomão está falando. A busca é sempre igual. O que você está fazendo, enquanto você está trabalhando e esperando que o final de semana vai te trazer uma sensação extraordinária, Salomão está dizendo, você pode ter isso durante a semana, porque você está simplesmente apostando as suas fichas nesse caminho, nesse meio, para chegar a um fim que pode ser obtido na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não precisa esperar o sábado e o domingo. Você não precisa esperar uma viagem para o outro lado do mundo, para então descobrir prazer, alegria, satisfação, o significado das pessoas que você ama. Ele está dizendo que não há nada novo debaixo do sol. Você não precisa talvez de caminhos novos, extraordinários. Você só precisa andar com um pouquinho mais de atenção pelos caminhos comuns, pelos caminhos que você percorre todo dia, pelas pessoas que você vê todo dia. Primeiro conselho de Salomão para a gente sobreviver uma vida comum não fique esperando nada de novo. Viva o comum. O segundo conselho de Salomão está entre o capítulo 2 e o capítulo 4. No capítulo 2 ele fala das coisas que ele teve. E é uma lista maravilhosa. Porque no capítulo dele vai falar o seguinte: olha, eu fiz grandes coisas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz jardins e tinha... Ele fala das frutas que ele tinha, ele fala, comprei servos e servas e tive animais, ele fala, amontoei para mim ouro e tesouro, e ele fala de tudo isso que ele fez. E aí ele termina dizendo o seguinte: eu vi que nada disso tinha proveito. Só que então no capítulo 4, ele vai falar das dificuldades da vida. É o sujeito que fala, olha, eu fiz muita coisa, eu conquistei muita coisa. Mas aí então ele vai falar como a vida é difícil e a vida é dura para todo mundo. Você pode esperar tudo dessa vida, só não espere uma coisa: que ela seja justa com você. Nós chegamos no mundo onde não tem essa opção. Sofrimento é item de série da existência humana. Você não escolhe, eu não. Tem gente, eu dou aula para adolescentes e de vez em quando algum outro fala alguma coisa do tipo, mas eu não gosto de sofrer. Parabéns, eu já fico feliz de saber. Mas a opção de não sofrer, a gente não está trabalhando com ela agora. E Salomão é esse sujeito que conquistou tudo, mas fala, olha, a vida vai ser dura. Quando a vida for dura, e a vida comum é dura, a gente está buscando o extraordinário, até mesmo porque a gente quer se livrar da dureza da vida. A gente está buscando e gostando e desejando o final de semana, porque as coisas no trabalho estão muito difíceis. A gente está olhando para a grama do vizinho e achando ela tão mais verde, porque a gente já não aguenta mais tirar as pragas do nosso jardim. E aí então Salomão vai dizer o seguinte: nessa caminhada dura, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, ele tem um companheiro para ajudá-lo a levantar. Se dois dormem juntos, um esquenta o outro. Ele está dizendo, e eu acho muito bonito isso: como é que eu posso sobreviver uma vida comum? Dando valor mais às pessoas do que às coisas. Dê valor mais às relações do que às coisas. Coloque as coisas a serviço dos relacionamentos e não o contrário. Nós vivemos num tempo em que as pessoas elas criam conexões, e muita gente talvez aqui seja de meios onde a gente fala da gente tem que criar network, e a gente tem que criar redes e redes e redes. E por que a gente quer criar rede? A gente quer criar rede para ver que se nessas redes a gente aumenta o ganho das coisas. Nós queremos mais coisas, por isso nós queremos relações que nos ajudem a ter essas coisas. E agora Salomão fala, inverte, coloque as coisas a serviço das relações e não as relações a serviço das coisas. Aproveite as pessoas que estão perto de você. Aproveita quem está com você de segunda a sexta, e sábado e domingo. Aproveite as pessoas que passam pela sua vida constantemente. Preste atenção nos relacionamentos. Uma vida extraordinária talvez é uma vida solitária. A vida extraordinária que você quer é talvez uma vida onde você vai chegar no alto da montanha e você vai olhar, olha tudo que eu conquistei.
Só que não vai ter ninguém nem para te ouvir, porque você chegou sozinho. E aí então chega Salomão e diz para a gente, então, aproveite as pessoas. Viva com as pessoas. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rotina? Quem é a pessoa que mais faz parte da sua rotina? Como é que você pode, essa semana, ser alguém extraordinário para ela? Ao invés de você esperar algo de extraordinário para você, como é que você pode ser extraordinário para alguém que está com você todos os dias? Como é que você pode ajudar essa pessoa a lidar com a dureza da vida comum dela? A vida comum que ela tem. Não espere nada muito novo. Valorize as relações mais do que as coisas. No capítulo 5, ele vai ter um outro conselho que é bem bom. Não que os outros não sejam. Ele fala o seguinte: olha, é melhor que você não prometa do que prometer e não cumprir. Nessa busca pelo extraordinário, a gente faz muitas promessas, para nós e para os outros. A gente faz muita promessa. E agora está chegando o final do ano, faltam uns 90 dias para terminar o ano, e a gente já está pensando que tipo de gente a gente vai ser ano que vem. Para onde a gente vai, quanto que a gente vai comer, quanto de exercício a gente vai fazer, onde a gente vai investir dinheiro, e a gente já está planejando. E a nossa cabeça já está fervilhando de promessas para 2020. Não, 2020 é meu ano. Não é. E não, você não precisa de um ano, você tem tantos. Só que a gente está nessa, e fazendo promessas para nós mesmos. E para os outros, prometendo o quê? O extraordinário. Porque toda vez que eu prometo o extraordinário, eu me desobrigo do ordinário. Então toda vez que eu prometo para a família fazer uma viagem maravilhosa, eu me sinto desobrigado de dar tempo para eles agora. Toda vez que eu prometo no ano que vem ser alguém mais saudável, eu me sinto desobrigado para comer o que eu quiser agora. Porque eu estou fazendo promessa do extraordinário. Então as minhas promessas do extraordinário diminuem meu compromisso com o dia a dia, com a rotina. Porque eu estou tão comprometido com o final de semana, a minha promessa, meu final de semana vai ser maravilhoso. Então eu não estou nem um pouco preocupado se a minha semana é chatíssima, se ela não tem valor nenhum. Por quê? Porque a minha promessa tem a ver com o extraordinário. E agora, vem Salomão e diz para a gente o seguinte, que boa parte dessas promessas que a gente faz, a gente não cumpre. E então ele falando, é melhor que você não faça promessa. Não faça promessa para você mesmo. Não fique olhando agora no tipo de gente que você vai ser amanhã. O que vai ser o futuro? Como é que eu vou ser depois? Não. Simplesmente esteja comprometido com agora. Simplesmente esteja comprometido com a pessoa que você pode ser agora. E eu quero só mais 2 últimos conselhos. Capítulo 7, versículo 2. Só recapitulando. Sobrevivemos ao comum quando paramos de esperar a novidade nas coisas. Entendemos que a nossa busca é pelas mesmas coisas de sempre e talvez a gente precise simplesmente encontrar a felicidade, a satisfação e o prazer na vida comum, ao invés de esperar o extraordinário. Nós precisamos valorizar as relações mais do que as coisas e precisamos prometer um pouco menos. Viver agora. Mas os 2 últimos conselhos têm uma mensagem talvez um pouquinho mais profunda. O capítulo 7 de Salomão vai falar de uma coisa. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete. Melhor é ir no velório do que na festa. O que Salomão está dizendo? Para você que quer valorizar a sua vida, quer aprender a sobreviver a uma vida comum, vá a mais velórios. Já procura aí. Ele não está dizendo isso porque você precisa ir ou porque é importante estar. Mas ele está dizendo isso porque, e ele vai explicar por quê. Ele vai dizer no próximo verso, ele diz, porque nesse lugar, na casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens
e que os vivos o tomem em consideração. A vida da gente é muito frágil para a gente ver a espera a todo tempo do extraordinário. E a vida da gente é frágil, e a vida das pessoas que estão com a gente também são frágeis. Então a gente precisa viver essa vida entendendo essa fragilidade. E ele fala, quando você vai na festa, quando você está nas férias, quando você está viajando, você se sente dono do tempo. Você sente que está tudo sob controle. Só que aí de repente você é confrontado com a fragilidade da sua vida. Você é confrontado com o fato de que você está aqui e você não tem garantia nenhuma de que estará aqui amanhã. Eu gostei dessa série, semana que vem eu vou voltar. Bom plano. 0 garantias. Não tem. Então olhe para a fragilidade da vida das pessoas. De quantas pessoas você já não se despediu e não viveu o extraordinário com elas? Quantas pessoas não fecharam os olhos para essa existência? Fecharam os olhos para esse mundo. E a gente queria tanto viver coisas extraordinárias com elas. Só que aí quando elas partem, sabe o que a gente quer? Se sentar à mesa, comer arroz e feijão, conversar da vida, até brigar um pouco. Porque a vida da gente é muito frágil. A vida da gente é muito frágil para viver à espera do extraordinário. Mas por fim, e o último dos conselhos de Salomão, está num capítulo que eu pulei, que é o capítulo 3. Eu já vi esse texto de muitas maneiras, e muita gente fala desse texto e usa o texto de Salomão para entender que tem tempo para todas as coisas. Porque Salomão fala, olha, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de falar, tempo de ficar em silêncio, tempo de chuva, tempo de sol. E é isso. Tem muita gente que pega esse texto e pensa o seguinte, aqui Salomão está falando que tem tempo para todas as coisas, então hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou estar feliz, hoje eu estou meio bravo, mas amanhã eu vou estar tranquilo, que há tempo para todas as coisas. Salomão está dizendo não que há tempo para todas as coisas, mas que todas as coisas acontecem no tempo, e isso é diferente. Ele está querendo dizer que as coisas todas, todos os eventos, eles têm momento para começar e para terminar. Nada vai durar para sempre. Ele não está dizendo que há tempo para abraçar e tempo para parar de abraçar. Deu tempo de abraçar. Acabou o tempo. Não. Ele está dizendo que se você está abraçando alguém, esse abraço vai acabar. Está se sentindo sem abraço de ninguém? Esse tempo sem abraço também vai acabar. Está chorando? Não precisa correr demais, porque vai acabar, vai passar. Está em euforia, sorrindo, feliz da vida? Não se apegue demais, porque também vai passar. Tudo acontece no tempo. As experiências da vida, elas chegam na vida da gente com um carimbo de prazo de validade. As pessoas que passam pela nossa vida chegam assim. E aí vem o desafio da gente. Porque aí Salomão está dizendo, olha, todas as coisas vão acontecer no tempo. O seu trabalho acontece no tempo. O extraordinário vai acontecer no tempo, as coisas mais simples da vida vão existir no tempo, as coisas mais complicadas e maravilhosas também vão existir no tempo. E quando a gente fala de simples e complicado, ou de simples, de requintado ou sofisticado, é importante a gente pensar numa coisa. Eu estou falando dessa busca por extraordinário, e a gente pensa, hoje se fabricou uma outra modalidade, né? Se fabricou uma simplicidade. Já viu como a gente... Nessa tentativa de gourmetizar tudo, nós gourmetizamos a simplicidade. E aí algumas pessoas elas passam a posar de simples. Mas no fundo, elas estão fazendo isso por caminhos extraordinários. Eu falo às vezes para os meus alunos que não existe, tem algumas coisas que quando elas se transformaram em hashtags, elas anulam-se a si mesmas. Uma delas para mim é a palavra plenitude. O pleno, estar plena, estar pleno. Se alguém está diante de um mar maravilhoso, tira uma foto e posta que está pleno. Se eu preciso que alguém veja que eu estou pleno, essa é a prova de que plenitude não há. Se eu estou pleno, eu não preciso de heteroaprovação.
Se eu estou pleno, eu não preciso de ninguém dizendo, nossa, como você está pleno. Eu simplesmente estou. A mesma coisa se vale para a vida simples. A pessoa vai lá e está num momento no parque, simplesmente com a família, fazendo algo simples com a família. Olha minha vida como minha vida é simples. Uma vida simples, ela é vivida. Ela não precisa ser necessariamente provada. Porque a simplicidade está no momento. E não naqueles que estão ausentes do momento dizer, ok, você está simples. A vida simples não precisa ser comprovada. A vida simples, ela precisa ser vivida. Tanto que, entre uma postagem e outra, é essa a vida que a gente tem. A vida dessa postagem e a vida dessa postagem é a vida que eu quero que os outros vejam. O intervalo dela é a vida que eu estou vivendo. No tempo e nessa nossa busca, Salomão vai falar, olha, tudo acontece no tempo. A vida simples acontece no tempo, a vida sofisticada acontece no tempo. Mas ele vai dizer no versículo 11 que o Deus que fez tudo no tempo, olha que interessante. Deus, ele fez tudo no tempo. Ele criou o tempo e colocou as coisas no tempo. E esse Deus que colocou as coisas no tempo, nos colocou no tempo, com um dia de estrelinha e com um dia de cruz. Com um dia de nascer e com também em algum momento morrer. Deus nos colocou no tempo, seres finitos. E olha que coisa sensacional, e que talvez você não ache sensacional, e está tudo bem. Deus nos cria no tempo e coloca dentro de seres que vivem no tempo a sede pela eternidade. Ele nos cria no tempo como seres temporais, mas com desejo por eternidade. Com desejo por coisas que não acabam, com desejo por uma vida que não tem fim, porque em última análise o que a gente não quer não é ser feliz o máximo que a gente puder até a morte, não, a gente quer ser feliz, a gente quer estar bem, a gente quer paz, e a gente gostaria muito que isso fosse perene, eterno, há uma sede por eternidade. E aí, o próprio Salomão depois vai descrever como é que isso funciona. Então, nos dias que você tem, se relacione com Deus. Ele vai falar isso, chamar isso do temor do Senhor. Encontre-se com o Eterno. Encontre-se e saiba que o que há de mais extraordinário na sua semana é que todo tempo é tempo de você se encontrar com o Eterno. Todo tempo é tempo de você viver um encontro com aquele que te fez no tempo, mas colocou no seu coração a eternidade. Todo tempo é tempo de encontrá-lo. Não é fácil a vida da gente. E por que não é fácil? Porque a gente tem uma grande dificuldade, que é dar significado e sentido para coisas que nós somos obrigados a viver. Pensa comigo no seguinte. Uma viagem de férias, a gente sabe por que a gente quer fazer. Porque você escolhe fazer uma viagem de férias. Amanhã, não sei o que você vai fazer amanhã no seu domingo, mas aqueles que não vão trabalhar amanhã, a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente escolhe alguma coisa para fazer, um lugar para ir, pessoas para estar, e a gente vê significado nisso. A nossa dificuldade é ver significado nas coisas que nós somos obrigados a fazer. Por exemplo, eu vejo lá com alguns alunos, eles estão lá estudando química. E aí, um menino está estudando química e vez ou outra ele não está entendendo, e quando ele não está entendendo, mas ele se vê obrigado a entender, vem logo a pergunta, por que eu tenho que aprender isso? Porque eu tenho uma dificuldade de atribuir significado a coisas que me são impostas. O escravo, ele tem a dificuldade de colocar significado no trabalho. Hegel vai falar sobre o escravo livre, e ele vai falar que esse escravo que começa a enxergar valor no seu trabalho e começa a chamar o seu trabalho de minha obra, esse escravo está vivendo uma liberdade interna que passa a dar sentido à própria escravidão. Porque nós temos dificuldade em dar significado àquilo que nós somos obrigados a ter ou a viver. E pasmem os senhores e as senhoras, por isso que é difícil a gente encontrar significado na vida. Por quê? Porque todos nós somos obrigados a nascer. Ninguém perguntou se você queria. Você não foi consultado em nenhum momento. A existência é compulsória, é impositiva. Você vai nascer. E aqui está você, nascido, crescido. Alguns envelhecidos. Todos envelhecidos.
aqui estamos nós, vivendo, mas não fomos consultados. Agora, essa vida que me é obrigatória, essa vida de trabalho que me é obrigatória, essa vida de fazer coisas que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade de dar significado para elas, porque eu não escolhi viver. Eu não escolhi viver exatamente essas condições. Eu não escolhi ter exatamente a agenda que me propõe em todo começo de semana. Eu não escolhi ter tantas responsabilidades como eu tenho. E aquilo que nos é imposto é muito difícil de dar significado. E aí Salomão então está dizendo para a gente o seguinte: na sua rotina, você talvez está buscando algo fora da sua rotina para dar significado para a sua vida. E hoje eu pergunto para você: o que há de comum? O que você faz todos os dias? O que faz parte da sua rotina? O que é a sua repetição de sempre? Será que não há felicidade aí? Será que não há prazer aí? Será que a felicidade que você está buscando no extraordinário, você não pode ter um pouquinho dela ou muito dela no ordinário, na coisa de todo dia? Será que você não precisa dar atenção mais às pessoas do que às experiências que você quer viver? Olha quem está caminhando junto com você. O que você pode fazer para que essa pessoa que está caminhando com você para que ela tenha uma experiência extraordinária essa semana? E o extraordinário talvez que ela está esperando é tão simples, é tão pequeno. Prometa menos, viva agora. E esse viva agora não é um viva agora dissolutamente, porque não é essa a ideia. A ideia do viver agora, do esbaldar-se, não é o esbaldar-se em prazer, simplesmente. É esbaldar-se em amar e servir. Não é simplesmente em ter satisfação. E acima de tudo, encontre-se com o eterno. Na simplicidade da vida, na rotina, no dia a dia, nas coisas mais simples que você vai fazer, você vai encontrar, talvez, em cada um desses momentos, uma oportunidade para pensar que a vida é frágil, mas que o eterno quer se encontrar com você. Quando você acordar segunda-feira, abrir os olhos, colocar o despertador para te esperar por mais 10 minutos, porque faz parte da nossa rotina. Parte da nossa rotina é falar para o despertador que a gente vai começar a rotina daqui a pouco. Quando você fizer isso, abrir os olhos, entenda que você tem diante de você uma repetição de fatos, de coisas que você já conhece. Você vai passar por caminhos conhecidos. E eu queria que você se preparasse. Talvez você vai ouvir isso em algum outro lugar, que olha, se prepare para o extraordinário. Sinceramente, vá essa semana viver o ordinário, o de sempre, a comida de sempre, os lugares de sempre, as pessoas de sempre, entendendo que as pessoas são frágeis, entendendo que elas estão na sua vida agora, entendendo que há aí condições para você ter paz, encontrar-se de vez em quando com a justiça, e que esse é o palco onde Deus eterno escolheu se encontrar com você. Vá para a vida comum. E se te chamarem de medíocre, mas você só quer isso, aí você pode dizer: eu tenho pessoas, eu tenho uma rotina, e eu tenho um Deus eterno que me encontra todos os dias. O que mais que eu quero? O que mais que eu preciso? Vá viver uma vida comum. A gente tem a tentativa, às vezes, de colocar sobre Deus, existe sem criticar nenhuma mensagem que está sendo pregada por aí, mas tem muita gente falando: não, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Sabe o que é o extraordinário que Deus tem para mim? Ele. Conhecê-lo, me encontrar com Ele, descobrir quem Ele é, olhar para eu chego lá na escola,
E eu olho para os mesmos alunos, adolescentes, com aquela cara de animados que eles estão todos os dias às 7:30 da manhã. Meu desafio é olhar para a cara daquelas pessoas e enxergar que algo pode tornar, que eu posso talvez tornar a semana delas extraordinária. Mas mais do que isso, eu posso olhar para eles e enxergar que na fala deles, na conversa deles, talvez Deus esteja querendo me ensinar algo, me mostrar algo, me reafirmar algo. Eu queria terminar lendo um texto. Eu tenho um caderninho, porque eu sou muito analógico ainda. E eu tenho um caderninho. Eu me lembro quando eu era adolescente, estava no ensino fundamental, teve uma época que eu fazia poesias. Eu, a professora Adriana, que era professora de português, e minha mãe ouviram boa parte delas. Sorte dos outros demais. Eu não vou chamar isso aqui de poesia, porque não dá para chamar de poema, né? Quem faz poema é poeta. Eu só escrevi uns negócios aqui. Mas é a minha declaração de intenção para essa semana. E tem um nome bem poético, chama Minha Semana Ordinária. Se você quiser chamar de Minha Ordinária Semana, então melhor ainda, né? Porque fica Minha Ordinária Semana. Com licença. Parecendo o Kiko, né? Do Chaves. Mamãe querida. Alguns não têm referência sobre isso. Deveriam. Faça isso essa semana. Assista Chaves. Mas vamos lá. Voltando. Minha ordinária semana. E se nessa semana nada de especial acontecer? E se nessa semana nenhuma surpresa chegar? Se nessa semana apenas o previsto eu ver? E se nos próximos dias o extraordinário não me visitar? Se nessa semana eu tiver apenas rotina? Se nessa semana cruzar pelas mesmas tarefas de sempre? Se nessa semana eu caminhar pela mesma sina e os dias todos for vendo o mesmo tipo de gente? Eu vou olhar o mesmo que já vi. Se assim for, o ordinário será meu motivo de gratidão. Eu vou olhar o mesmo que já vi e sorrir de antemão. Quero olhar para os mesmos de sempre, amá-los e cuidá-los, sabendo que podem partir de repente. Nessa semana farei menos promessas. Olharei para os velhos caminhos com menos pressa. Se não descobrir novos trajetos para a felicidade, me valerei dos antigos para sentir satisfação de verdade. E que em todas as idas e vindas, eu valorize muito mais o caminhar atento. Que eu não faça das rotinas minhas inimigas. E que o eterno sempre me encontre no tempo. Minha oração para a nova semana? Senhor, preencha meus dias com significado. Me ensina no comum ver o quanto me amas. E que me baste por valor caminhar ao seu lado. Que Deus nos abençoe para essa semana. Eu gostaria de orar com você. Se você precisa nessa semana de algo extraordinário, a gente vai, com muita fé, pedir para que o extraordinário aconteça. Porque pode ser que o seu coração está precisando de algo fora do normal. Que Deus coloque a mão e transforme algo que é completamente fora da sua possibilidade. E Deus pode fazer o extraordinário por nós essa semana. Amém? Mas se essa semana for comum, que a sua fé não desfaleça por isso. Mas que você chegue ao final da semana, olhando para ela, comum, como qualquer outra semana, mas chegue com um sentimento de gratidão. E tenha certeza que se você não foi surpreendido pelo bem maravilhoso, que você chegue ao final da semana, como talvez você pode chegar ao final dessa semana, agradecendo porque também você não foi surpreendido pelo mal. Que Deus nos ajude a encontrar-se com os mesmos, viver o comum, passar pelo de sempre, mas entender que em todo o tempo, o Senhor do tempo quer encontrar-se com a gente. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo teu cuidado.
Obrigado porque o Senhor nos trouxe para cá para ter combustível para essa semana que a gente vai viver. Nós te agradecemos por coisas maravilhosas que o Senhor já nos deu, pelos extraordinários e, sinceramente, o Senhor sabe que a gente precisa de outras coisas tantas. Tem coisas que são fora do nosso controle e nós gostaríamos muito de ser visitados por presentes extraordinários do Senhor. Lutas que nós estamos enfrentando, nós gostaríamos muito que elas cessassem essa semana. Respostas que nós estamos precisando, nós gostaríamos muito de encontrá-las essa semana. Mas nós queremos mais do que pedir pelo extraordinário. Nós queremos pedir ao Senhor paz para viver em meio ao comum. Acalma o nosso coração, tira de nós a ansiedade por aquilo que está por vir. Ensina-nos a dar sentido e significado àquilo que nós estamos vivendo aqui e agora. E se o extraordinário nos chegar, nós queremos abraçá-lo e recebê-lo como um presente de tuas mãos. Mas nós queremos na segunda-feira, nas rotinas comuns, abraçar tudo isso como sendo o teu presente no tempo, para que a gente possa encontrá-lo. Ensina-nos a valorizar as pessoas que estão perto da gente. Ensina-nos a dar um pouquinho de nós para tornar a semana delas extraordinária. Ensina-nos a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros. E ensina-nos a encontrar-se contigo todo o tempo. Fica conosco e dá-nos uma semana, mesmo que seja comum, ao teu lado, por Jesus. Amém. Agradecer ao pastor Tiago, foi bom, né? Uma bênção. O pastor Tiago, ele é capelão, é pastor no Instituto Adventista lá no Paraná e tem abençoado a nossa vida já há algum tempo. Na próxima semana estará conosco o pastor Dailson Fonseca com o tema Sobrevivendo à Disruptura. Você é convidado, você vai ser muito bem-vindo. Nas cadeiras você encontra um postal que você pode levar para algum amigo. Desejamos para você nessa noite horas agradáveis, uma semana extraordinária ou não, mas que seja na presença de Deus. Que Deus te abençoe.